Fala galerinha, aqui é o professor Matheus Aguiar e hoje eu venho com uma aula bastante especial. Uma aula que gera bastante dúvidas quando você não está entendendo muito bem o assunto ou quando você não tem esse pré-requisito. A aula de hoje é sobre a potência de 10 na física. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre os múltiplos e os submúltiplos da potência de 10. Lembra do quilo, mega, centi, nano, micro, giga, tera? Sabe esses múltiplos e os submúltiplos que são basicamente potências de 10 com nomes? Eu vou falar sobre isso hoje. E também vou falar sobre notação científica. Nós vamos fazer alguns exemplos para treinar um pouco essa ideia, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante muitos dos meus alunos. Então, se você tem dúvida, segue a gente também, galerinha. Ó, se você gostou do vídeo, dá um gostei aí e se inscreve no canal. Vamos lá? Vamos começar? Vou tirar essa minha cara gigantesca da sua tela e vou diminuir aqui, ó. Vamos começar a falar sobre potência de 10 na física, é um tema bastante recorrente. Olha, a gente usa muito isso aqui na segunda série do ensino médio, principalmente ali na ondulatória, a gente usa bastante. É comum a gente usar também ali naquela parte de calorimetria, quando a gente, né, encontra alguns valores de quantidade de calor em quilojoules, em quilocalorias, em megajoules, enfim. A gente utiliza também na segunda série do ensino médio, tanto em ondulatória quanto em calorimetria. A ondulatória a gente usa bastante, megahertz, gigahertz, né? Milissegundo, enfim, a gente usa bastante esses múltiplos e submúltiplos da potência de 10. E na terceira série, bom, na terceira série a gente é campeão, porque na terceira série a gente trabalha muito com valores que são gigantescos ou valores que são bem pequenos. E daí existe uma necessidade muito grande de se utilizar das potências de 10 para representar, né, esses valores. Portanto, vamos lá começar com os múltiplos e submúltiplos da potência de 10. Eu vou tirar aqui a minha câmera para não te atrapalhar. Dá uma olhada aí na tela, meus queridos. Vocês estão vendo que nós temos aí alguns símbolos e dentro desses símbolos nós temos os prefixos, né, que são os nomes desses símbolos, e do lado nós temos basicamente aí a igualdade, né, a potência de 10 que equivale a cada um deles. Então, galerinha, repara que nós temos aqui a potência de 10 que equivale ao deca, nós temos aqui a potência de 10 que equivale ao hecto, nós temos a potência de 10 que equivale ao quilo, a potência de 10 que equivale ao mega, a potência de 10 que equivale ao giga, a potência de 10 que equivale ao tera. Bacana? Pessoal, eu estou te mostrando que existem potências de 10 que recebem nomes. Professor, todas as potências de 10 têm nomes? Não. Mas algumas que são bastante comuns, bastante utilizadas, nós vamos nomeá-las, né? Por exemplo, repara só, ó, aqui, me perdoem, era para ser quilo, tá? Era para ser um K. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui. Um K de quilo. Garinha, o quilo ele é muito utilizado. Quer ver? Você utiliza ele no dia a dia. O que é 20 quilômetros? 20 quilômetros é 20 mil metros. 20 quilômetros? 20 quilômetros, meu querido? Pode ser escrito assim, ó. Não sei se você sabe. Espera aí. 20 quilômetros. Beleza? Professor, mas é só quilômetro que usa isso? Não, não, não. Nós utilizamos para quilograma. Quer ver? Olha só. A gente trabalha bastante, né? Aqui a ideia do 25 quilograma. O que isso quer dizer? Isso quer dizer 25 vezes 10 na terceira gramas. 25 mil gramas. 25 mil gramas. 20 mil quilômetros. Você está vendo que esse quilo equivale a 1000? Ó, 1000. 10 na terceira é 1000. Então, galerinha, eu quero que você tenha essa percepção de que o quilo equivale a 1000. A gente utiliza também, por exemplo, ó, 80 kW, né? 80 kW é 80 vezes 10 na terceira watts, é 80 mil watts. Professor, poderia ser 20 kA?
Poderia. Professor, poderia ser 20 quilocoulombs? Poderia. Professor, poderia ser 20 kWh? Poderia. Professor, poderia ser 20 kAh? Poderia. Professor, poderia ser 20 kilobytes? Né? Bastante utilizado na informática, né? Unidade de medida bytes. Então, quer dizer que esse quilo equivale a 1000, beleza? É uma potência de 10 que basicamente recebe um nome. E isso se repete em todas as outras. A gente utiliza bastante o mega, né? O que seria 200 megahertz? 200 megahertz é 200 milhões de hertz. 200 milhões de hertz. Milhão é representado pela potência de 10 na sexta, tá? Então, esse 10 na sexta é o que a gente chama de mega, né? Tem a ver com milhão. Então, 200 milhões de hertz, 200 megahertz. Professor, poderia ser 200 milhões de segundos? Poderia. Professor, poderia ser 500 milhões de metros? Sim. E aí eu poderia chamar de 200 megasegundos, ou, sei lá, 500 megametros, ou 800 megaamperes, ou 900 megawatts. Enfim, o mega, ele é bastante utilizado, galerinha, para megawatt, para megahertz, para megametro, enfim, o mega é a potência de 10 que equivale a 1 milhão. 10 na sexta, no caso. Bacana? Poderia ser megabytes, professor? Poderia. Ah, é que minha internet, né, ela tem não sei quantos megabytes por segundo de velocidade. Pois é, esse mega quer dizer que ela é capaz de transferir não sei quantos milhões de bytes por segundo. Milhões, megabytes, beleza? Milhões de bytes. Então, galerinha, da mesma forma como a gente pode associar o mega e o quilo, a gente pode associar o giga. O que seria 15 gigahertz? Seria 15 bilhões, representado pela potência de 10 na nona hertz. Então quer dizer que o giga é o nome da potência de 10 na nona, professor? Sim, é isso. Tera, né, é de trilhão, né? Então quando eu falo 1 terabyte é 1 trilhão de bytes. 1 terawatt é 1 trilhão de watts. 1 terajoule é 1 trilhão de joules. Porque o tera equivale a trilhão. E trilhão é representado pela potência de 10 na 12. Então, eu queria que você conseguisse fazer essas associações com facilidade, pois elas são bastante utilizadas nas questões de física. Bacana? Fora essas, né, esses nomes, esses prefixos, esses múltiplos, essas potências de 10 com nomes de valores grandes, nós também temos as potências que representam valores pequenos. Por exemplo, 25 centímetros. Centímetros, não é isso? O que seria 25 centímetros? 25 centímetros seria 25 vezes 10 na menos 2 metros. Porque centi representa a centésima parte, né? 10 na menos 2. É a mesma coisa que dividir por 100, meus queridos. Você concorda que quando você quer transformar centímetro para metro, você divide por 100? Pois é, você divide por 100. Você concorda comigo que reescrever 100, eu posso reescrever 100 assim, ó, 10 ao quadrado? E tu concorda que eu poderia passar esse quadrado lá para cima simplesmente invertendo o sinal do expoente? Essa é uma propriedade matemática que a gente utiliza bastante na física e na matemática. Professor, então, escrever 25 vezes 10 na menos 2 é a mesma coisa que dividir 25 por 100. Pois é, então 25 centímetros você divide por 100, porque esse centi, ele equivale a uma potência de 10 na menos 2. Olha que bonito isso, galerinha. A física é maravilhosa, a matemática ainda mais, não é isso? Não, não. A matemática é maravilhosa, a física ainda mais. Agora sim a frase está correta. É ou não é, meus queridos? Então, eu queria que vocês tivessem essa percepção, né, de que existem potências de 10
que recebem nomes. Algumas representam valores gigantescos, outras representam valores que são pequenos. Repara só, vem comigo. Você está vendo o mili? O que seria 52 milímetros? Milimetros. Seria 52 vezes 10 na menos 3 metros. Né? O mili equivale à potência de 10 na menos 3. Quando a gente fala mili, estou falando da potência de 10 na menos 3. É basicamente isso que representa a milésima parte, não é isso? Então, galerinha, faça essa relação, isso vai facilitar a tua vida. Repara que eu acabei de transformar de milímetro para metro, só reescrevendo o submúltiplo. Ó, já está transformado de milímetro para metro. Oxi, professor, está transformado? Tá, porque não está em metros. Então tá transformado. Só que o que eu tive que fazer? No lugar de usar milha, eu usei uma potência de 10 na menos 3. Você lembra que para transformar de milímetro para metro, basta dividir por 1000? Ah, professor, eu lembro disso. Pois é, eu te explico. Ó, 52 dividido por 1000 não é a mesma coisa que escrever 52 dividido por 10 elevado à terceira? E tu não pode pegar esse 10 na terceira que está lá embaixo e passar lá para cima simplesmente invertendo o sinal do expoente? Pois é, ó, estou te mostrando que isso aqui está sendo medido em metros. 52 milímetros é a mesma coisa que dividir 52 por 1000. É a mesma coisa que escrever 52 vezes 10 na menos 3. Beleza? Tudo aí é exatamente a mesma coisa. Então quer dizer, professor, que se eu souber os múltiplos e submúltiplos, muitas vezes eu não preciso nem transformar, eu só preciso reescrever esse prefixo em forma de potência? É exatamente isso, meu querido. Então, quer dizer que o mili representa a potência de 10 na menos 3. E o micro, que é representado por esse símbolo aqui, ó, micro. Micro é tipo um U com a perninha, tá vendo? Um U com a perninha. É tipo isso que você vai fazer, tá? Não é a letra que está no nosso alfabeto, com toda certeza. Então, esse símbolo que representa a potência de 10 na menos 6, que tem um nome, é chamada de micro, né? É bastante utilizada para carga elétrica. Você vai ver bastante isso na terceira série, quando a gente fala de quantidade de carga. Um corpo eletrizado com 35 microcoulombs. 35 microcoulombs. O que seria isso, professor? Seria 35 vezes 10 na menos 6 coulombs, que vai representar a milionésima parte. É como se eu estivesse dividindo 35 por 1 milhão. Dividir 35 por 1 milhão é a mesma coisa que dividir 35 por 10 na sexta. E aí eu posso pegar o 10 na sexta que está lá embaixo e passar lá para cima, né? Multiplicando, invertendo o sinal do expoente. Ah, professor, quer dizer que o micro é a potência de 10 na menos 6. Professor, mas existe também, não é só microcoulombs que existe não, né, professor? Não. Poderia ser micrometros, micrômetros, né? Dê a resposta em micrômetros. Imagina que ele deu aqui, ó, vamos botar aqui 81 micrometros. O que é 81 micrometros? É 81 vezes 10 na menos 6 metros. Beleza? E aí nós temos o nano, que seria a potência de 10 na menos 9, representada pelo N, né? Poderia ser nanocoulombs, nanômetros, nanofarad, podia ser qualquer coisa, nanowatt, nanoampere, nano o que você quiser. Esses múltiplos e esses submúltiplos, eles podem combinar com qualquer unidade de medida que existe na física, meus queridos. Então, pode combinar com metro, pode combinar com a grama, pode combinar com segundo, pode combinar com o watt, com o joule, com o newton, com o que você quiser. Você só não pode se esquecer que são nomes que representam potências de 10 e isso vai te ajudar. Você está vendo essa tabelinha que eu deixei? Todas as aulas, quando eu vou começar o conteúdo da segunda série ou da terceira série, eu sempre faço essa revisão. Por quê? Porque eu preciso que os meus alunos tenham isso aqui em mente,
que tenham acesso muito rápido para isso aqui. Então eu falo, galerinha, vocês vão anotar isso aqui num post-itzinho. Vocês vão colar na capa do caderno, né, no verso da capa do caderno. E toda vez que a gente for fazer uma questão, tu vai abrir essa capa, vai olhar o post-it e já vai lembrar rapidamente, né, o que cada um desses símbolos aí representam em termos de potência de 10, beleza? E aí a galerinha vai ficando fera. Chega no final do ano, eles já estão sabendo de cabeça todos esses múltiplos e submúltiplos, sem precisar ficar parando para decorar. À medida que a gente vai resolvendo questões, a gente já vai automaticamente utilizando eles e vai se lembrando, né, de cada um deles. Bom, repara só, galerinha, eu marquei aí, né, basicamente de roxo, de rosa, não sei qual é a cor que você está enxergando, mas eu deixei marcado de marca-texto o deca, o hecto e o fento. Por quê? Porque eles não são tão utilizados, tá? Eles são menos utilizados. Então eu coloquei aí, ó, que esses prefixos, eles são os menos utilizados, pelo menos é o que eu menos vejo nas questões que nós costumamos resolver dentro da física. Agora, quilo, mega, giga e tera é muito utilizado. Centimilho, micro, nano e pico também são bastante utilizados, beleza? Então fica ligado nesses, é interessante conhecê-los porque a gente vai usar nas questões de física. E isso vai acelerar bastante o nosso processo, muitas vezes de transformação de unidade, tá? E até para trabalhar as potências de 10. Eu trouxe aqui alguns exemplos dessa aplicação, beleza? De hoje. Então, galerinha, olha só, 25 megajoules. O que quer dizer 25 megajoules? 25 megajoules é a mesma coisa que escrever assim, ó. Olha pra mim, tô agoniado, que tu não tá olhando pra mim, tu tá dormindo, já tá viajando na maionese, cara? Pô, tu abriu o vídeo, já tá viajando na maionese? Volta pra minha aba, se tu saiu da aba, volta aqui pra aba. Trava o celular, se tu tá usando o computador, trava o celular. Se tu tá usando o tablet, né? Trava o celular e olha pro tablet. Se tu tá usando o celular, olha pro celular. Então, olha só. Garinha, quer dizer que 25 megajoules é a mesma coisa que 25 vezes 10, ou não é megajoules, perdão, aqui é milijoules. Professor, como é que tu sabe que é milijoule? É porque o mega a gente representa pelo M maiúsculo e o mili pelo M minúsculo, tá? Então é milijoules. Mili é 10 na menos 3 joules. Bacana? O que é 320 kilonewtons? 320 kilonewtons é a mesma coisa que escrever 320 vezes 10 na terceira newtons. Por quê, professor? Eu acabei de trabalhar com vocês o seguinte, que mili é a mesma coisa que a potência de 10 na menos 3 e quilo é a mesma coisa que a potência de 10 na terceira. Dá uma coladinha aqui na tabela, tá vendo? Quilo, tá vendo? Mili. Então, se você lembrar disso aí, cara, tu vai ter muita facilidade em questões de física que utilizam potência de 10, né? Falando-se aí de múltiplos e submúltiplos. Garinha, 100 MHz, o que é 100 MHz? 100 MHz é 100 vezes 10 na sexta Hz, porque mega equivale à potência de 10 na sexta. Bacana? Mole, mole, galerinha. O que vocês estão achando? Então, olha só, peraí que não ficou bom. 150 quilogramas, como é que eu posso reescrever 150 quilogramas em gramas, professor? 150 quilogramas é 150 mil gramas, professor? É isso mesmo, 150 mil gramas. Só que eu vou escrever com potência de 10, porque nós vamos utilizar bastante as potências de 10. 150 vezes 10 na terceira, gramas, não é isso? Ah, professor, então quer dizer que quilo equivale à potência de 10 na terceira. Show de bola? 30 miligramas. 30 miligramas é 30 vezes 10 na menos 3 gramas. Porque, como a gente viu lá em cima, o mili equivale a uma potência de 10 na menos 3. Show de bola? Eu acho que nessa altura do campeonato tu já entendeu. Completa aí o restante. Dá um pausa. Completa o restante, depois dá play e assiste aqui a minha resolução. Olha só, 60 micrômetros. O que seria 60 micrômetros? Opa, 60 vezes 10 na menos 6 metros, porque a gente aprendeu que o micro equivale
a 10 na menos 6. Show de bola? 1.600 microcoulombs seria 1.600. Micro, 10 na menos 6, coulombs, não é isso? 70 gigawatt, 70 vezes 10, giga é 10 na nona, tá? Watt. Você entendeu a ideia? Isso, é isso mesmo, o micro vale 10 na menos 6 e giga vale 10 na menos 9. E 10 centímetros, professor? 10 centímetros, você pode reescrever 10 vezes 10 na menos 2 metros, porque o centi de centigrama, centímetro, centiampere, centicoulomb, centiwatt, centi que você quiser, tá? É basicamente a potência de 10 na menos 2. 250 milímetros, professor. 250 milímetros é 250 vezes 10 na menos 3 metros, porque a gente já viu que mili, né, equivale à potência de 10 na menos 3. Já fizemos 3, né? O mili é uma potência muito utilizada, galerinha. Nossa, como tem mili, né? Miligrama, milímetro, milijoule, miliampere. Nossa, mas é tanto mili, galerinha. Então, fica esperto com essa unidade aí, né? Com esse submúltiplo, perdão, porque a unidade de medida é o metro. 82,5 nanocoulombs. Basicamente vai ficar 82,5, nano é 10 na menos 9. Né? Nós temos aí a bilionésima parte desse valor. Opa! 10 na menos 9. Né? 500 quilômetros é 500 mil metros, professor. 1000 a gente representa pela potência de 10 na terceira. Show de bola? Então, galerinha, perdão, ó, eu esqueci ligado aqui a minha câmera, né, tampando a tua visão. Mas eu tenho aí a tabelinha completamente preenchida. Eu espero que você tenha acertado, que você tenha entendido. Agora, meu querido, tenha bastante cuidado com o seguinte. Nós acabamos de preencher essa tabelinha representando os múltiplos e submúltiplos pelas suas respectivas potências de 10. Cuidado, porque eu reescrevi utilizando as potências de 10, mas aqueles valores que nós acabamos de colocar não estão necessariamente em notação científica, porque notação científica é uma coisa, múltiplos e submúltiplos da potência de 10 representam outra coisa. Pode ser que em determinado momento eu utilize o submúltiplo ou o múltiplo da potência de 10 e na hora de reescrever já fique em notação científica? Pode ser que aconteça isso, sem nenhum problema. Mas nos exemplos que eu dei, você deve ter percebido que não. Os valores não estavam em notação, estavam em potência de 10. Estar em potência de 10 é uma coisa, estar em notação científica é outra. Porque estar em notação científica é um valor que vai ter, né, uma potência de 10 associada, mas é um valor que deve respeitar determinada propriedade da matemática. Existe uma propriedade para você escrever um número, né, um valor em notação científica. Não basta ter uma potência de 10, beleza? Então, tem que seguir uma propriedade específica da matemática que nós vamos ver na próxima aula. Então, eu fico aqui, né, deixando aqui a tela para vocês verem, né? Deixa eu tirar minha câmera, dá uma olhada aí, aquela conferida. Você deve perceber que nenhum dos valores que eu coloquei está em notação científica. Porque o valor para estar em notação científica, o valor que está antes da potência de 10, tem que ser menor do que 10, maior ou igual a 1. Mas isso são cenas do próximo episódio. Um forte abraço para vocês e até mais, galerinha. Tchau, tchau.